Para as causas pré-encarnatórias, ainda oferece o medicamento eficiente do Evangelho para a higienização do espírito eterno. A psicanálise convence o paciente de que determinadas perturbações são provenientes de conflitos e acontecimentos vividos na infância. O espiritismo, no entanto, aponta a delinquência do espírito, no passado, mas lhe oferece a oportunidade de reajuste pela submissão ao processo kármico das vidas sucessivas. O espírito é classificado como devedor, mas também recebe o endosso espiritual para liquidar seu débito conforme sua capacidade e entendimento. Pergunta: sob vossa opinião, o método desenvolvido por Sigismund Freud na pesquisa da mente humana trouxe algum benefício à humanidade? Ramatiz: incontestavelmente. Sigismund Freud aproximou-se da verdadeira luta espiritual do ser na escalonada e classificou inúmeros problemas do espírito ainda preso nos liames da vida inferior. No entanto, não alcançou a solução, porque, como já dissemos, restringiu a uma só vida, recalques ou taras que vinham se complicando há séculos. Suas palavras eruditas e alentadas exposições como legista das enfermidades mentais, foram motivo de satisfação para muitos curiosos e exigentes escravos da terminologia acadêmica. No entanto, não puderam oferecer o remédio positivo, que é fruto do amor e do entendimento espiritual. No entanto, hoje não se ignora que a mente humana pode ser clinicada e cuidada tanto quanto o corpo físico. Embora vos pareça fantasia, a cirurgia do corpo evolui para a cirurgia do espírito. No futuro, caberá ao médico operar determinada afecção mental, como se faz hoje na rudeza de eliminar um quisto ou apêndice. As excrescências e deformações que se produzem em torno da alma, têm suas raízes mórbidas fixadas no passado, assim como o câncer emite suas ramificações nas entranhas do organismo carnal. Em consequência, malgrado a frieza e a indiferença espiritual da teoria de Freud, não podemos olvidar que ele deu início ao verdadeiro processo de investigação e cirurgia da mente enfermiça, assinalando aos cientistas modernos o processo e o fundamento de inúmeras anomalias radicadas exclusivamente na atividade mental do ser. Ele fez-nos sentir o poder fabuloso da mente e a veracidade de que o espírito pode enfermar o corpo. Espiritismo e Umbanda. Pergunta: como é que os mentores espirituais encaram o movimento de Umbanda observado do espaço? Ramatiz: evidentemente, sabeis que não há separação nem competição entre os espíritos benfeitores, responsáveis pela espiritualização da humanidade. As dissensões sectaristas, críticas comuns entre adeptos espiritualistas, discussões estéreis e os conflitos religiosos, são frutos da ignorância, inquietude e instabilidade espiritual dos encarnados. Os mentores espirituais não se preocupam com a ascendência do protestantismo sobre o catolicismo, do espiritismo sobre a Umbanda, dos teosofistas sobre os espíritas, mas lhes interessa desenvolver nos homens o amor que salva e o bem que edifica. Os primeiros bruxulheiros de consciência espiritual liquidam as nossas tolas críticas contra os nossos irmãos de outras seitas. Em primeiro lugar, verificamos que não existe qualquer equívoco na criação de Deus, e, secundariamente, já não temos absoluta certeza de que cultuamos a melhor verdade. Ademais, todas as coisas são exercidas e conhecidas no tempo certo do grau de maturidade espiritual de cada ser, porque o Espírito de Deus permanece inalterável no seio das criaturas e as orienta sempre para objetivos superiores. As lições que o homem recebe continuamente, acima do seu próprio grau espiritual, significam a nova posição evolutiva, que ele depois deverá assumir, quando terminar a sua experiência religiosa em curso. Obviamente, os mentores espirituais consideram o movimento de Umbanda uma sequência ou aspiração religiosa muitíssimo natural, e destinada a atender uma fase de graduação espiritual do homem. A administração sideral não pretende impor ao universo uma religião ou doutrina exclusivista, porém, no esquema divino da vida do Espírito Eterno,
Só existe um objetivo irredutível e definitivo: o amor. Em consequência, ser católico, espírita, protestante, umbandista, teosofista, muçulmano, budista, israelita, hinduísta, yogi, Rosa Cruz, krishnamurtiano, esoterista ou ateu, não passa de uma experiência transitória em determinada época do curso ascensional do Espírito Eterno. As polêmicas, os conflitos religiosos e doutrinários do mundo não passam de verdadeira estultice e ilusão, pois só a ignorância do homem pode levá-lo a combater aquilo que ele já foi ou que ainda há de ser. É tão desairoso para o católico combater o protestante, ou o espírita combater o umbandista, como em sentido inverso, pois os homens devem auxiliar-se mutuamente no próprio culto religioso, embora respeitem-se na preferência alheia, segundo o seu grau de entendimento espiritual. É desonestidade e cabotinismo condenarmos a preferência alheia, em qualquer tributo espiritual da vida humana. Pelo simples fato de um homem detestar limões, isto não lhe dá o direito de reclamar a destruição de todos os limoeiros, nem mesmo exigir que seja feito um enxerto a seu gosto. Pergunta: e o que vós julgais de Umbanda? Ramatiz: embora reconheçamos que o vocábulo trinário Umbanda, em sua vibração intrínseca e real, significa a própria lei maior divina regendo sob o ritmo setenário o desenvolvimento da filosofia, ciência, religião e existência humana pela atividade da magia em todas as latitudes do universo. Neste modesto capítulo referimos-nos a Umbanda, apenas como doutrina de espiritualismo de terreiro. Sabemos que a palavra Umbanda é síntese vibratória divina, abrangendo o conjunto de leis que disciplinam o intercâmbio do espírito e a forma, em vez de doutrina religiosa ou fetichista. Ela é conhecida desde os Vedas e demais escolas iniciáticas do passado, mas foi olvidada na letargia das línguas mortas e abastardada nos ritos africanos, passando a definir práticas fetichistas e atos de sortilégios. Em certos casos, chegaram a confundi-la com a própria atividade do mago negro. Sem dúvida, ela deturpou-se na sua divina musicalidade e enfraqueceu sua intimidade sonora na elevada significação de um mantra cósmico. Mas pela ancestralidade divina existente no espírito humano, Umbanda será novamente expressa e compreendida na sua elevada significação cósmica, mercê do trabalho perseverante dos próprios umbandistas estudiosos e descondicionados do fetichismo escravizante de seita. No entanto, nós prosseguiremos neste labor mediúnico, examinando Umbanda, somente em sua atual condição de sistema doutrinário mediúnico religioso. Pergunta: e que dizeis de Umbanda, como espiritualismo de terreiro? Ramatiz: em face de nosso longo aprendizado no curso redentor da vida humana, almejamos que a doutrina espiritualista de Umbanda alcance os objetivos louváveis traçados pela administração sideral. Indubitavelmente, a Umbanda, como seita, ainda não passa de uma aspiração religiosa algo entontecida, mas buscando sinceramente uma forma de elevada representação no mundo. Não apresenta uma unidade doutrinária e ritualística conveniente, porque todo terreiro adota um modo particular de operar e cada chefe ou diretor ainda se preocupa em monopolizar os ensinamentos pelo crivo de convicção ou preferência pessoal. Mas o que parece o mal indesejável, é consequência natural da própria multiplicidade de formas, labores e concepções que se acumulam prodigamente no alicerce fundamental do Umbanda. Aqueles que censuram essa instabilidade muito própria da riqueza e variedade de elementos formativos umbandísticos, são maus críticos, que pela facilidade de colherem frutos sazonados numa laranjeira crescida, não admitem a dificuldade do vizinho ainda no processo da semeadura. Pergunta: poderíeis usar de alguma imagem comparativa, que nos sugerisse melhor entendimento sobre a situação atual do Umbanda? Ramatiz: a Umbanda é como um grande edifício sem controle de condomínio, onde cada inquilino vive a seu modo e faz o seu entulho. Em consequência, o edifício mostra em sua fachada a desorganização que ainda lhe vai por dentro.
As mais excêntricas cores decoram as janelas ao gosto pessoal de cada morador. Ali existem roupas a secar, enfeites exóticos, folhagens agressivas, bandeiras, cortinas, lixo, caixotes, flores, vasos, gatos, cães, papagaios e gaiolas de pássaros numa desordem ostensiva. Debruçam-se nas janelas criaturas de toda cor, raça, índole, cultura, moral, condição social e situação econômica, enquanto ainda chega gente nova trazendo novo acervo de costumes, gostos, temperamentos e preocupações, que em breve tentam impor aos demais. Malgrado a barafunda existente, nem por isso é aconselhável dinamitar o edifício ou embargá-lo, impedindo de servir a tanta gente em busca de um abrigo e consolo para viver a sua experiência humana. Evidentemente, é bem mais lógico e sensato firmar as diretrizes que possam organizar a vivência proveitosa de todos os moradores em comum, através de leis e regulamentos formulados pela direção central do edifício, e destinados a manter a disciplina, o bom gosto e a harmonia desejáveis. Pergunta: quereis dizer que, apesar da confusão atual reinante na Umbanda, ela tende para sua unidade doutrinária? Não é assim. Ramatiz: apesar dessa aparência doutrinária heterogênea, existe uma estrutura básica e fundamental que sustenta a integridade da Umbanda, assim como um edifício sob a mais flagrante anarquia dos seus moradores mantém-se indestrutível pela garantia do arcabouço de aço. Da mesma forma, o edifício da Umbanda, na Terra, continua indeformável em suas linhas mestras, bastando que os seus líderes e estudiosos orientem-se através da diversidade de formas exteriores, para em breve identificar essa unidade doutrinária e iniciática. Os terreiros ainda lutam entre si e atacam-se mutuamente, em nome de princípios doutrinários e ritualísticos semelhantes, enquanto sacrificam a autenticidade da Umbanda, pela obstinação e pelo capricho da personalidade humana. É tempo de os seus líderes abdicarem do amor próprio, da egolatria e interesses pessoais, para pesquisarem sinceramente as linhas mestras da Umbanda, e não as tendências próprias e que então confundem, à guisa de princípios doutrinários. Pergunta: considerando-se que a Umbanda é de orientação espiritual superior, qual é a preocupação atual dos seus dirigentes, no espaço? Ramatiz: os mentores da Umbanda, no momento, preocupam-se em eliminar as práticas obsoletas, ridículas, dispersivas e até censuráveis, que ainda exercem os umbandistas alheios aos fundamentos e objetivo espiritual da doutrina. Sem dúvida, uns adotam excrescências inúteis e abusivas no rito e características doutrinárias de Umbanda, por ignorância, alguns por ingenuidade e outros até por vaidade ou interesse de impressionar o público. Inúmeras práticas que, de início, serviram para dar o colorido doutrinário, já podem ser abolidas em favor do progresso e da higienização dos terreiros. Aliás, a Umbanda é um labor espiritual digno e proveitoso, mas também é necessário se proceder à seleção de adeptos e médiuns, afastando os que negociam com a dor alheia e mercadejam com as dificuldades do próximo. Raros umbandistas percebem o sentido específico religioso da Umbanda, no sentido de confraternizar as mais diversas raças sob o mesmo padrão de contato espiritual com o mundo oculto. Sem violentar os sentimentos religiosos alheios, os pretos velhos são o denominador comum capaz de agasalhar as angústias, súplicas e desventuras dos tipos humanos mais diferentes. São eles os trabalhadores avançados, espécie de bandeirantes desgalhando a mata virgem e abrindo clareiras para o entendimento sensato da vida espiritual, preparando os filhos e os habituando a soletrar a cartilha da humildade, para mais breve entenderem a própria mensagem iniciática do Espiritismo. A Umbanda tem fundamento, e quando for conhecido todo o seu programa esquematizado no espaço, os seus próprios críticos verificarão a comprovação do velho aforismo de que Deus escreveu direito por linhas tortas. Pergunta: que quer dizer, em essência, o vocábulo Umbanda? Ramatiz:
Etimologicamente, o vocábulo Umbanda provém do prefixo Alma e do sufixo Bandha, ambos do sânscrito, cuja raiz encontra-se nos famosos livros da Índia, nos Upanishads e nos Vedas, há alguns milênios. A palavra alma é de alta significação espiritual, consagrada pelos mestres do Oriente, e sua pronúncia deve ser efetuada de uma só vez, num só impulso sonoro do suave para o grave e profundo. As próprias confrarias católicas iniciáticas, principalmente os frades franciscanos, só o pronunciavam com excessiva reverência e veneração, dando-lhe o máximo de entonação mística nas suas orações coletivas e coros sacros. Em invocações de alto relevo espiritual, alma é o próprio símbolo sonoro significativo da trindade do universo, representando espírito, energia e matéria, pensamento original, amor e ação, ou, ainda, Pai, Filho e Espírito Santo da liturgia ocidental. Bandha, em sua expressão mística iniciática, significa o movimento incessante, força centrípeta emanada do Criador, o ilimitado, exercendo atração na criatura para o despertamento da consciência angélica. Mais tarde também passou a significar a lei maior divina, poder emanado do Absoluto. Em consequência, o prefixo Alma e o sufixo Bandham constituíram a palavra Umbanda, a qual, pronunciada na forma de um mantra, nos círculos e confrarias iniciáticas do Oriente, aproxima-se melhor da sonorização Umbanda, e que, em boa linhagem espiritual, passou a significar o finito no infinito, a parte do todo, o humano no divino. Em certas fraternidades esotéricas, a Umbanda possuía um sentido mais dinâmico, simbolizando o princípio impulsionador da vida ou a incessante evolução do espírito. Porém, é um tanto difícil dar-vos uma ideia exata da significação mística dessa palavra sânscrita, se a examinarmos sob o critério fortemente objetivo dos povos ocidentais. Os iniciados orientais imprimem a sua vontade dinamizada pela força espiritual sobre certos vocábulos ou mantras, já consagrados num curso esotérico, e os transformam em detonadores psíquicos para lhes proporcionar maior amplitude na auscultação dos atributos da divindade. Assim, a palavra Umbanda consagrou-se como uma convenção léxica e sonora, cuja pronúncia insistente termina por sensibilizar o ser, predispondo-o vibratoriamente para o mais breve conhecimento intuitivo do Espírito de Deus. Mas a sensibilização psíquica sob a força mântrica dessa palavra, também varia de acordo com a graduação espiritual dos seus cultores. Pergunta: então a Umbanda, conhecida no Brasil como espiritismo de terreiro, tem sua origem na mística do vocábulo Umbanda, que é um símbolo espiritual tão elevado entre os povos orientais. Ramatiz, a palavra Umbanda consagrada pela filosofia oriental e do hinduísmo iniciático, difere grandemente de Umbanda, seita ou doutrina religiosa de práticas mediúnicas originárias das selvas africanas. Pergunta: mas que dizeis da semelhança existente entre a Umbanda do orientalismo iniciático e a Umbanda ou Umbanda, doutrina que no Brasil é conhecida por trabalhos de terreiros? Ramatiz, em face da exiguidade de espaço, não podemos esmiuçar os motivos pelos quais a expressão sânscrita Umbanda, da terminologia iniciática do Oriente, derivou-se sendo ajustada à doutrina de Umbanda praticada no Brasil. Evidentemente, o vocábulo Aum talvez penetrou nas florestas africanas levado por algum contato egípcio ou hindu, com os negros, mas a verdade é que o radical Umbanda, de origem banto, também não passa de corruptela do termo Umbanda de procedência sânscrita. Em consequência, por um fenômeno comum de generalização, mais tarde fundiram-se numa só qualificação tanto o poder incondicional do sacerdote negro sobre os elementos da natureza, a sua autoridade entre o mundo e a Ruanda, como todas as atividades religiosas e práticas mediúnicas africanas na invocação dos espíritos. Assim, entre os próprios povos nagôs e de Angola, praticar Umbanda era curar com remédios, consultar o futuro através de conchas,
vísceras animais ou resíduos de alimentos, usar de meios sobrenaturais, consultar os mortos, invocá-los como protetores nas guerras, lidar com os espíritos da natureza e fazer encantamentos, preparar objetos, animais e sacrifícios sangrentos para o êxito de ligação entre o mundo oculto e a matéria. Não importa se houve deturpação do vocábulo iniciático sânscrito de Umbanda, ou se foi adjudicado o prefixo a uma corruptela Mbanda, familiar do negro banto, o certo é que todas as práticas africanas e atividades dos sacerdotes negros, cujo poder se exercia acima do poder dos próprios reis da tribo, enfeixavam-se dentro de uma assonância vocabular correspondente à palavra Umbanda. Pergunta: a maioria dos umbandistas assegura que a Umbanda é originária dos ritos ou atividades iniciáticas dos hindus ou egípcios. Que dizeis? Ramatiz: é provável que alguns entendidos do hermetismo egípcio e da escolástica hindu pretendam provar que a atual doutrina umbandística provenha diretamente do sentido original e iniciático de Umbanda, como a lei maior divina subentendida nas velhas iniciações. Mas a verdade é que entre os africanos, a sonância de tal palavra nada tinha de iniciático ou significação de legislação cósmica, porém, abrangia a vulgaridade das práticas mediúnicas fetichistas, no intercâmbio ritualístico com espíritos primários e os elementais da natureza, assim como toda espécie de sortilégios, crendices e culto aos mortos. No entanto, malgrado o protesto de alguns espiritualistas estudiosos, negando que os africanos houvessem manuseado o termo Umbanda, o qual somente foi adjudicado à prática mediúnica de terreiros há pouco tempo, no Brasil, ninguém pode negar que o grão-sacerdote, entre os povos de Angola, era conhecido por Kimbanda Kyadjamba, como o legítimo invocador dos espíritos e Kimbanda Kusaka, quando era apenas feiticeiro ou curandeiro. Evidentemente, o termo Umbanda, embora a corruptela do binário final da palavra sagrada Umbanda, já existia dominante nas práticas africanas, e, quiçá, posteriormente, acrescido do prefixo Omon. Mais tarde, esse conjunto de práticas africanas, certo ou erradamente taxado de Umbanda, mesclou-se no Ocidente, principalmente na América Latina, com outras crenças religiosas e influenciou-se com os costumes e o temperamento local de cada povo, embora até recebendo denominações diferentes e todas incluídas no mesmo estudo do africanismo. Mas a verdade é que tais práticas fetichistas, ritos, dogmas, compromissos e exorcismos, não representam o espírito intrínseco ou iniciático do vocábulo Umbanda, no simbolismo de representar o aspecto trinário do universo. Assim, as relações mediúnicas com espíritos de índios, caboclos, pretos e congêneres, nas práticas ritualísticas dos terreiros e conhecidas como de Umbanda, só significam seita, doutrina ou movimento religioso com atividades mediúnicas de origem africana, num sentido exclusivamente benfeitor, e oposto ao que se presume ser Kimbanda. Apesar do louvável empenho dos umbandistas em atribuírem a origem de sua seita a fontes iniciáticas do Egito, da Caldeira ou da Índia, o certo é que a doutrina de Umbanda, atualmente praticada no Brasil, deriva fundamentalmente do culto religioso da raça negra da velha África. Os seus princípios doutrinários não se vinculam à magia ou escolástica de qualquer ramo iniciático ou bastardo das religiões e cultos egípcios, hindus, caldaicos, assírios ou gregos. Eles são realmente frutos do folclore, dos provérbios, aforismos, das lendas, crenças populares, canções e tradições do negro africano. O vínculo do negro persiste implacável, apesar da penetração do branco e das tentativas dos ocidentais considerarem a Umbanda uma seita exclusivamente originária de antigas confrarias do Oriente. Nota: é oportuno frisar que Ramatiz expõe apreciações em torno do movimento umbandista como ele está sendo praticado realmente na atualidade, de modo indiscriminado e apegado ao excesso de fetichismo. Mas já existe um número de prosélitos, embora pequeno,
que cultua a Umbanda sob conceituações, ritos, doutrinações e histórico-social, cuja diferenciação para um sentido mais elevado os distingue como pioneiros da prática fundamental da Umbanda do amanhã. É certo que tal modalidade, decorrente de uma pesquisa sensata e de maior autenticidade espiritual possível à significação mística e divina do próprio vocábulo Umbanda, não atrai tantos adeptos, conforme é peculiar no gênero provindo dos cultos africanos sincretizados aos princípios de outras religiões. Há que buscar, portanto, o íntimo do Umbanda. Só o feitiço da bomba atômica causou a morte de milhares de pessoas, na magia negra científica dos novos sacerdotes da ciência, que dominaram as forças ocultas da natureza para fins malignos. Os magos africanos perdiam noites e noites no batuque para dinamizar as energias inferiores do invisível. Os magos negros modernos perdem dias fazendo o mesmo através de reatores e ciclotrons poderosos. Fim da nota. Pergunta: por que também se diz linha branca de Umbanda? Ramatiz: as tribos africanas, ignorantes e simples, antes do seu contato com a civilização não tinham noção avançada do bem e do mal nas suas práticas mediúnicas e de feitiçaria. Já dissemos a Lures que a moral e a conduta humana evoluem e variam de época para época. Entre os antigos selvagens brasileiros era um bem comer a carne do guerreiro valente, assim como nas guerras dos civilizados é um bem matar o maior número de inimigos. No entanto, hoje é um mal ser antropófago, e amanhã será um mal matar o próximo. Ademais, a feitiçaria entre os negros era praticada no sentido de encantamento, como processo técnico disciplinado pelas leis dinâmicas da magia. Não lhes ocorria na mente que estavam praticando atos perversos ou malignos, mas apenas servindo-se dos mais avançados recursos para sua sobrevivência na face do mundo. O encantamento através de objetos, aves, animais, vegetais ou resíduos humanos fazia parte de sua luta heroica, imunizando-se contra as feras e os répteis, defendendo-se contra as calamidades da natureza e liquidando os inimigos. Em verdade, os homens civilizados também mobilizam outra forma de feitiço, empregando bombas atômicas, gases mortíferos, lança-chamas e até germes virulentos na magia negra do genocídio. Os africanos praticavam a magia indistintamente, como um processo de dinamismo e ação no controle das energias do mundo oculto, apoiados pelos seus orixás, ou espíritos da natureza. Não distinguiam a magia negra como atividade maligna, ou a magia branca no sentido benfeitor, mas apenas a magia, com os diversos processos de encantamento ou feitiçaria. Mas depois que essas práticas africanas foram transplantadas para outros povos, surgiu a diferenciação. O feitiço passou a ser considerado magia negra, porque além de um processo preferencial dos negros, tratava-se de atividade paralisante, enfermiça e mortífera. E o seu oposto, o ato de desmanchar o feitiço, ficou conhecido como magia branca, bem assim como todo encantamento ou rito, que só objetiva beneficiar o ser humano. Também se poderia dizer feitiço negro, quando a prática de ver-se feitiço branco, se ajuda o próximo. Em face de tais considerações, os umbandistas preferem denominar linha branca de Umbanda, a fim de distingui-la da linha negra dos magos que operam de modo destrutivo. Mas é desnecessária essa denominação, porque Umbanda, na própria acepção do vocábulo, embora neste caso refira-se a uma doutrina e não a vibração mística, é expressão de atividade benfeitora. Pergunta: há diferença em se dizer linha branca de Umbanda e Umbanda branca? Ramatiz: em face dos atuais procedimentos, costumes e eventos científicos da civilização, é inexequível a prática de Umbanda nos moldes, rigorismo e ritualismo genuíno africano, onde há ritos, oferendas e obrigações tão nauseantes e bárbaras do velho africanismo, que chocam os mais rudimentares preceitos de higiene, bom senso e compostura humana.
Ademais, os rituais africanos ainda variavam de tribo para tribo, dependendo de costumes, lendas, crenças e do próprio grau de belicosidade dos seus componentes. Nota: eis uma das iniciações bárbaras da época. Quando um candidato dava sinais de incorporar o seu orixá, e desejava ser feito médium, devia submeter-se a uma iniciação incômoda e dolorosa, além do período exaustivo de muitos dias sob a guarda do pejigã, ou cambono negro. No dia da solenidade era completamente depilado, fosse homem ou mulher, depois lavado sob as águas de uma cachoeira ou fonte sagrada. Na impossibilidade desse banho lustral, substituíam-no por um cozimento de ervas fortes e odorantes portadoras de poderes mágicos. O candidato depois era vestido com os paramentos no feitio e nas cores eletivas ao seu orixá. Faziam-lhe 3 talhos em cada lado do rosto, em vertical, e 2 na testa de modo horizontal, cujas cicatrizes depois comprovavam a sua submissão e consagração com o seu orixá. Em seguida, ocorria uma série de sacrifícios de aves e animais, em cujas cerimônias era comum a mistura do sangue dos consagrados, durante o manuseio dos ritos selvagens. Em face das proibições de tais atos detestáveis e prejudiciais à integridade física, nos trabalhos mais genuínos feitos nos candomblés, atualmente os cortês das faces dos iniciados são riscados com giz ou pemba. Fim da nota. Acontece que antes dessa denominação de Umbanda, os ritos, consagrações, despachos e intercâmbio mediúnico eram somente conhecidos como candomblé e macumba, sob o domínio completo do negro genuíno africano versado na magia grosseira de sua terra. Não havia pai de santo mulato ou branco no cerimonial religioso africanista no Brasil colonial. Isso se deve mais ao desaparecimento do original negro africano, e à frequente penetração de elementos brancos de várias outras raças não africanas, assim como pela cultura cristã, regras de ética e miscigenação brasileira. À medida que os africanos foram desencanando, os pejis, os deuses e a mística africanista ficou entregue aos crioulos, que não puderam suportar a linhagem iniciática dos ritos negros na sua manifestação genuína. Então as macumbas e os candomblés foram se impregnando das crenças católicas, das lendas e magia ameríndia, e do influxo crescente do espiritismo. Os mulatos passaram a dominar nos terreiros, e, gradualmente, estão cedendo o cetro aos brancos originários de todas as raças, sendo bastante difícil ainda ver-se o negro pontificando como pai de terreiro. Numerosos cavalos de terreiros, cambonos e chefes são descendentes de italianos, portugueses, sírios, poloneses, alemães, japoneses e até judeus, no mais original espírito de confraternização com os algaravias dos pretos velhos e a linguagem brusca, vigorosa e imponente dos bugres. Acresce, ainda, que se faz cada vez mais intensa nos terreiros a influência de certas doutrinas hindus, enfraquecendo a velha magia africanista e assim justificando a preferência dos brancos pela fórmula Umbanda branca. Pergunta: mas se justifica a existência da Umbanda em nosso país? Não é uma prática mediúnica deturpada, que está criando superstições, compromissos excêntricos, adorações vãs, ritos e simbologias pagãs, além do negócio lucrativo de despachos nas encruzilhadas. Ramatiz, conforme explicamos, a Umbanda, no Brasil, é um movimento de natureza religiosa mediúnica, com raízes exclusivamente africanas e principalmente divulgado pelos escravos provindos de Angola, Cambinda, Moçambique e do Congo, que ainda fundiram as suas crenças supersticiosas e intercâmbio com os antepassados, na mistura do culto católico, de ritos e práticas ocultas dos ameríndios. Ademais, esse sincretismo religioso ainda influenciou-se fortemente pelo espiritismo, adotando-lhe algumas práticas, preces e postulados. Conforme explicamos, o que se praticava como Umbanda entre os africanos tinha por finalidade curar com os remédios do campo e da mata,
ou por meio de benzimentos, encantamentos e exorcismos, fazia-se a leitura do futuro e prognósticos por intermédio de espíritos desencarnados. Era um contato ingênuo, mas eficiente, com o mundo oculto, através de objetos, cerimônias, compromissos e despachos nas encruzilhadas, à beira do mar, à margem dos rios, no seio da mata virgem, junto às cachoeiras, nos campos e nos cemitérios. Atualmente, em muitos terreiros, as cerimônias de Rasnagô, Banto, Angola ou Cambinda, inclusive os ritos dos antigos pretos e dos próprios bugres do Brasil, ainda mesclam-se de diversas tradições, magias e folclores de hindus, egípcios, europeus e peles vermelhas. Umbanda ocidentaliza-se, pouco a pouco, e perde a sua tradicional característica iniciática africana, em face da influência de entidades tão diferentes em costumes, temperamentos e graduações espirituais. Mas assim como a existência de maus espíritas e médiuns mercenários que cobram receitas e medicamentos não invalida a dignidade e a pureza do espiritismo, os umbandistas comerciantes de despachos não destroem os objetivos benfeitores da Umbanda no Brasil. Justifica-se que o espiritismo desautorize em seu seio o uso de símbolos, ritos, hierarquias religiosas, práticas fetichistas, adorações, cantos folclóricos, porque a sua composição doutrinária cuida principalmente de libertar o espírito das formas transitórias do mundo. Mas não se pode censurar o uso de tais apetrechos, cerimônias e costumes primitivos na Umbanda, porque trata-se de movimento espiritualista com práticas e princípios diferentes da codificação espírita kardecista. O equívoco, nesse caso, é o espiritismo condenar a Umbanda, cuja doutrina, de processo e atividade com o invisível, é bem diferente dos métodos estabelecidos por Kardec. Pergunta: qual o motivo da aprovação da Umbanda pelo alto, quando já se fazia o advento do espiritismo? Ramatiz: a Umbanda, no Brasil, é consequência de uma lei religiosa muito natural, a evolução moral. Prevendo a decadência do catolicismo pelos seus dogmas envelhecidos, o advento libertador e mentalista do espiritismo e o consequente progresso científico do mundo, os mestres espirituais elaboraram o esquema de uma doutrina religiosa capaz de aproveitar as sementes boas da Igreja Católica, incluindo nos seus postulados o estudo da reencarnação e lei do karma. Assim, foi delineada a doutrina que se conhece por Umbanda, despida de preconceitos racistas pela sua origem africana, no sentido de agrupar em sua atividade escravos, senhores, pretos, brancos, nativos, exilados, imigrantes descendentes de todos os povos do mundo, sediados no solo brasileiro. Assim como não se tira de uma criança um objeto de sua adoração, antes de o substituirmos por outro equivalente, o alto também programou o crescimento da Umbanda à medida que o catolicismo cede terreno por imposição dos eventos modernos. No momento, a Umbanda vive a sua fase de instabilidade religiosa, assim como na fervura de várias substâncias ainda não se distingue na panela o conteúdo definitivo e proveitoso. Mas há de ser uma instituição louvável, no Brasil, porque também recebeu do Cristo a outorga para o serviço do bem, e corresponde à ansiedade religiosa do povo brasileiro, cada vez mais descrente da obstinação sacerdotal católica, que ainda defende os seus dogmas seculares. Pergunta: caso a Igreja Católica Romana admitisse francamente a reencarnação e a lei do karma e, também, o intercâmbio com os desencarnados, ela continuaria a atender aos seus objetivos religiosos? Ramatiz: sem dúvida, se o clero romano tivesse aderido incondicionalmente à fórmula sadia e racional da reencarnação, ao estudo da lei do karma e ao intercâmbio com os espíritos, não haveria necessidade de outra religião no Brasil. Mas o sacerdócio organizado ainda subestima as descobertas científicas do século atômico, continuando a pregar a gênese infantil do mundo, as lendas e os milagres narrados pela Bíblia, embora o céu se inunde de foguetes e aviões a jato. Pergunta:
Mas a Umbanda não poderia ser um movimento de competição religiosa à Igreja Católica. Ramatiz, inegavelmente, através da dignidade do sentimento amoroso de muitos sacerdotes, o catolicismo tem prodigalizado imensos benefícios ao povo brasileiro e enaltecido a figura de Jesus no tempo e no espaço. Mas é lei criada por Deus que as religiões também nascem, crescem, envelhecem e desaparecem, como nos tem demonstrado a própria história do mundo. À medida que elas vão perdendo a sua autonomia sobre os fiéis, obstinadas em ensinar os mesmos postulados infantis e supersticiosos de vários séculos atrás, também vão sendo substituídas por outros credos ou movimentos espiritualistas, que melhor se ajustam ao progresso científico do mundo e da humanidade. E a Umbanda então progride, porque além de amparar o sentimento religioso do povo brasileiro, proporcionando-lhe ensejos semelhantes aos já recebidos no seio da Igreja Católica, é doutrina atualizada, que ensina a lógica das vidas sucessivas e a justiça do karma. Pergunta: por que os católicos, e até protestantes, simpatizam mais facilmente com a Umbanda do que com seções de kardecismo? Ramatiz: os católicos, protestantes e outros religiosos ainda vinculados à adoração de imagens, a compromissos rituais, cânticos, incenso, ladainhas, promessas, velas, santos e os outros aparatos do culto exterior, encontram na Umbanda um clima algo familiar, que os acostumam no intercâmbio com os espíritos desencarnados, não sendo difícil, mais tarde, a sua adesão fácil aos postulados do espiritismo codificado por Allan Kardec. Malgrado os exotismos e anacronismos que os espíritas censuram nas práticas de Umbanda, os neófitos e filhos de terreiro aprendem, com os pretos velhos e caboclos, a realidade da doutrina da reencarnação e da lei do karma, que não aprendiam antes nas igrejas e templos religiosos. Embora possam se amedrontar com as práticas estranhas nos terreiros de Umbanda, os neófitos, provindos do catolicismo e de outras religiões, terminam por acalmar os seus receios diante das imagens conhecidas de Santo Antônio, São Jorge, São Jerônimo, São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição, São João Batista, Cosme e Damião, assim como do próprio Mestre Jesus, consagrado como Oxalá, o orixá maior. Os cavalos e cambonos vestidos de branco, alguns envergando sobre pelizes bordadas e engomadinhas, lembram os sacristães auxiliando no ofício religioso. As velas, o turíbulo ou recipiente de defumadores, as flores, os cânticos dolentes e pitorescos, os pontos vigorosos e as invocações de falanges, associam a lembrança da igreja nos dias festivos. As cerimônias do humilde bater de cabeça nos altares, os saravás, as passagens de linhas, a consagração a zumbi, o Deus, a repartição do mel ou do marafo, que lembram os momentos de elevação do cálice nas missas ou a hora sagrada da comunhão. Nos dias de Iemanjá, a rainha do mar, os babalaôs e as selorixás promovem a grande procissão à beira-mar, entre cantos e louvores festivos, na pitoresca oferta de presentes de flores, sabonetes, toalhas e pentes de brancura imaculada, simbolizando a pureza de Maria, a mãe de Jesus. É um culto ingênuo, mas puro e sincero, que ainda faz parte da alma brasileira, e não pode ser eliminado ou destruído de modo exabrupto, que deixaria um vazio que poderia ser preenchido por outras práticas censuráveis e perigosas. Ademais, os pretos velhos, conselheiros paternais, tolerantes e generosos, substituem, a contento, os sacerdotes ou pastores, cuidando seriamente dos problemas e rogativas dos filhos. Embora não sejam diplomados pelas academias científicas do mundo, eles são os alunos devotados à escola do Cristo. Nota: vídeo capítulo em aditamento, da obra Lázaro Redivivo, ditada por irmão X a Chico Xavier, de onde extraímos o seguinte trecho da página 158. Avise-os para não se aproximarem dos nossos benfeitores humildes como catedráticos orgulhosos e envaidecidos, e, sim,
como irmãos verdadeiramente interessados no bem. E, sobretudo, diga-lhes que também estamos empenhados na mesma luta pela iluminação espiritual, mas que ao ensinarmos a Pai Mateus e Mãe Ambrósia as lições acerca das leis de Kepler, dos movimentos de Browne e das ondas de Marconi, aprendemos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram desde muito, negando a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Fim da nota. Jamais negam a sua ajuda amorosa, aconselhando sem censuras e amando sem interesse. A grande diferença entre o preto velho, que orienta e conforta pessoalmente os crentes desgovernados na vida profana, em comparação ao sacerdote ou pastor, que sobe ao púlpito para excomungar severamente os pecados dos homens. Pergunta: achamos que a Umbanda, firmada no primarismo dos cultos africanos, não poderá oferecer ao povo o aspecto de arte, higiene e cultura de uma religião afidalgada como o catolicismo? Ramatiz: é estranho, mas a Umbanda, malgrado o seu primarismo religioso, cultua a reencarnação e a lei do karma, expressões avançadas do mais alto espiritualismo. Embora louvando as realizações meritórias da Igreja Católica, embelezando o panorama do mundo através de inúmeras obras de arte, infelizmente, ela estacionou, não acompanhando a dinâmica do esclarecimento espiritual aos seus crentes, resultando então o advento de outros movimentos espiritualistas inteligentes e atualizados, que saciam a sede de indagações do homem moderno. A Umbanda, pouco a pouco, oferece aos seus prosélitos as práticas religiosas semelhantes às da Igreja Católica e ministra-lhes os conhecimentos de doutrinas evoluídas como o Espiritismo, Esoterismo, a Teosofia, Rosa Cruz e Yoga. Alguns terreiros já evoluem para a figura de templos religiosos, de arquitetura apropriada a grande frequência, revelando o bom gosto e o conforto das coisas modernas. As imagens de escultura primitiva são substituídas por um belo artesanato. Os cavalos, cambonos e sampas apresentam-se em trajes limpos, que inspiram simpatia. Surge o método e a disciplina, com dias apropriados para trabalhos de desmancho, de desobsessões e de curas, proporcionando-se o ambiente adequado a cada gênero de obrigações espirituais. Em certas tendas mais evoluídas já se faz o estudo atencioso da obra de Oxalá, ou Jesus, que passou sobre a terra sofrendo o martírio da cruz para salvar os homens. Alguns umbandistas, homens estudiosos e universalistas, preocupados com o aperfeiçoamento do homem interno, já intentam trabalhos sem qualquer fetichismo na busca da união divina pelo desprendimento da matéria. A Umbanda então evolui através do seu mediunismo ostensivo e fenomênico, mas surpreende os céticos e despertos indiferentes, preparando-os mais facilmente para os próprios eventos de esclarecimento espiritual empreendidos por Allan Kardec. Pergunta: embora considerando-se a emotividade do povo brasileiro ainda apegado a ídolos, liturgias, adorações e ritos católicos, porventura o Espiritismo não presta os mesmos benefícios religiosos, sem necessidade de existir a Umbanda? Ramatiz: não pretendemos fazer distinções de qualidade espiritual ou doutrinária entre o Espiritismo e a Umbanda, porém, assinalamos que os crentes de outras religiões acomodam-se facilmente nos terreiros, porque ali encontram um sucedâneo para expressar a sua emotividade religiosa e ainda logrando soluções caridosas para seus males físicos e desditas morais. Embora o Espiritismo ofereça compensações elevadas no campo da espiritualidade mais pura, é sempre mais difícil ao católico abandonar a igreja com suas imagens, luzes, flores, cânticos e pompa para adaptar-se subitamente à sessão mediúnica de mesa, feita à meia luz, sob a severa exigência de concentração, e algumas vezes com a presença de médiums anímicos, que dramatizam as comunicações mais simples, impressionando mal até os adeptos espíritas. É um salto muito brusco para o católico ferrenho, essa passagem súbita da claridade da igreja,
em que tudo lhe é tão familiar e simpático, para a obscuridade da sessão mediúnica, onde baixam espíritos desconhecidos, sob a voz lúgubre e soturna de certos médiuns. Mas durante o estágio na Umbanda ele familiariza-se com a técnica das comunicações, aprende as sutilezas do mundo invisível e confia na proteção dos caboclos ou pretos velhos, entre santos e rituais que lhe são simpáticos. Pergunta: a maioria dos espíritas assegura que na Umbanda só baixam espíritos inferiores, ainda presos a superstições e práticas pagãs. Que dizeis? Ramatiz: inúmeras vezes temos advertido que a presença de espíritos inferiores não depende do gênero de trabalho mediúnico, nem do tipo da doutrina espiritualista, mas exclusivamente da conduta, do critério moral dos seus componentes e adeptos. Juntamente com as falanges de espíritos primários ou pagãos, também operam na linha branca de Umbanda espíritos de elevada estirpe espiritual, confundidos entre caboclos, pretos velhos, índios ou negros, originários de várias tribos africanas. Porventura, Jesus não prometeu: quando 2 ou mais reunirem-se em meu nome, ali eu também estarei? Ademais, em face da agressividade que atualmente impera no mundo pelo renascimento físico de espíritos egressos do astral inferior para a carne, os trabalhos mediúnicos de Umbanda ajudam a atenuar a violência dessas entidades que se aglomeram sobre a crosta terráquea tramando objetivos cruéis, satânicos e vingativos. As equipes de caboclos, índios e pretos experimentados à superfície da terra constituem-se na corajosa defensiva em torno dos trabalhos mediúnicos de vários centros espíritas. Sem dúvida, conforme o pensamento dos kardecistas, o ideal seria doutrinar obsessores e esclarecer obsediados sem uso da violência que, às vezes, adotam as falanges de Umbanda. Em geral, tanto a vítima como o algoz estão imantados pelo mesmo ódio do passado. E, então, é preciso segregar a entidade demasiadamente perversa, que ultrapassa até o seu direito de desforra. Assim como no mundo não se deixa a fera circular livremente entre as criaturas humanas, tanto aí na terra como aqui no espaço, o livre-arbítrio é tolhido, assim que o seu mau uso principia a ferir os direitos alheios. Pergunta: os espíritas criticam a Umbanda porque a doutrina demasiadamente apegada aos fenômenos da vida material. Que dizeis? Ramatiz: não há dúvida. A Umbanda ainda é um culto fetichista, porque exerce a sua ação mais propriamente no aproveitamento das forças da natureza, onde os magos negros também exploram as energias para suas práticas malignas. Os próprios espíritas não ignoram que no mundo invisível existem servidores do Criador em todos os planos da natureza, conhecidos pelos teósofos como elementais, ou entidades primárias. Essas falanges primitivas do mundo oculto também são comandadas por seres poderosos e que podem interferir vigorosamente nos fenômenos da própria vida física. As lendas decalcadas do folclore de todas as raças terrenas têm mencionado a existência desses espíritos poderosos como gênios, fadas, gigantes ou criaturas fabulosas, que dominam o vento, a chuva, o trovão, o raio ou o oceano. Os africanos, de onde a doutrina de Umbanda trouxe o seu fundamento, cultuavam senhores da natureza na forma de orixás menores e maiores, conforme o seu poder e a sua responsabilidade junto aos homens. Esse culto e entendimento recíproco eram feitos através da fenomenologia física, no limiar das forças da natureza. Então havia cerimoniais, compromissos e deveres para com os chefes de linhas e falanges do mundo oculto, com os tradicionais presentes e ritos à beira dos rios, do mar, dos campos, das matas e nas encruzilhadas dos caminhos. Os antigos sacerdotes bantus produziam curas fabulosas, modificavam o ambiente, faziam predições avançadas através do exame psicométrico da aura dos objetos e das ervas dinamizadas no seu energismo. Sabiam invocar os espíritos da natureza e os mais poderosos produziam doenças estranhas nas tribos inimigas, previam tempestades, inundações,
assaltos de animais ferozes, efetuavam acontecimentos miraculosos. Sem dúvida, eram ritos bárbaros onde corria prodigamente o sangue dos animais sacrificados, e em certos casos, as entidades perversas exigiam até o holocausto humano. Em consequência, não é desairoso nem censurável o fato de a Umbanda ser doutrina apegada aos fenômenos materiais, quando seu principal metabolismo de vida é justamente baseado sobre as forças grosseiras da natureza. Sem o arsenal que lhe constitui o culto religioso atual e lhe faz conexão com os espíritos primários da natureza, não seria Umbanda, mas apenas espiritismo, cuja atividade é feita mais propriamente no plano mental. Pergunta: que representa esse arsenal do culto religioso do Umbanda? Ramatiz: o arsenal a que nos referimos varia na sua nomenclatura e quantidade, conforme o próprio grau evolutivo dos adeptos dos vários terreiros, assim como a natureza do trabalho a ser feito e o tipo das linhas ou falanges no intercâmbio mediúnico. Mas, em geral, no culto fetichista de Umbanda aos elementos da natureza, além de ritos e cerimônias de praxe, festividades de Ogum, Iemanjá ou Xangô, despachos à beira dos rios, do mar, nos campos e nas matas, banhos de descarga com ervas odorantes e limpa-corpo, defumadores, pontos cantados e riscados, ainda se usa uma série de objetos e coisas que firmam os preceitos da magia africana tradicional. São altares, imagens de santos católicos, pembas, ponteiros, fundanga, velas, charutos, pitos de barro, guiás, patuás, talismãs, enfeites e as principais bebidas como marafa, sangue de Cristo, marambaia, água de açúcar, branco de anjo, e, ultimamente, lágrima de Iemanjá e espuma do mar, conforme a linguagem pitoresca dos pais de terreiro. Nota: respectivamente, expomos o que significam certas expressões graciosas preferidas pelos pretos velhos e caboclos. Pontos cantados ou riscados são chamamentos e esquemas de trabalho no intercâmbio com as falanges, os quais revelam certa índole dos convocados e seu gênero de atividade no astral. Pembas, refere-se a giz de várias cores. Ponteiros são punhais ou hastes de ferro, pontiagudas, com os quais os cambonos firmam os pontos pela concentração de energias do éter mineral. Fundanga é pólvora, pito de barro ou cachimbo. Guiás compreendem os rosários de contas vegetais. Patuás são pequeninas bolsas de pano contendo orações ou talismãs feitos de objetos acumulados de forças magnéticas. As bebidas têm a seguinte significação: sangue de Cristo é vinho tinto, marafa é parati ou cachaça, marambaia, a cerveja, água de açúcar, licor, branco de anjo, leite, lágrimas de Iemanjá, vinho branco, e espuma do mar o moderno champanhe. Fim da nota. Sem dúvida, há terreiros onde medra o exagero de objetos e práticas fetichistas, que não têm significação alguma no campo da magia africana, mas por culpa da ignorância ou vaidade dos cavalos e cambonos. Pergunta: quais são os motivos de a Umbanda cultuar os santos católicos, em detrimento dos seus próprios ídolos africanos? Ramatiz: os escravos africanos trouxeram para o Brasil, no século findo, os seus postulados religiosos, ritos, fetiches e cultos bárbaros. Aqui, eles fundiram sua crença primária com o culto católico, na terna devoção ao que também era da preferência do Senhor e da Sinhá. Assim, os velhos orixás, elementais e entidades africanas, fundiram-se numa confusão heterogênea e regional com os santos do agiológio católico que mais se afinavam às suas características sobrenaturais. Embora se verifiquem algumas diferenças nessa interpretação similar, de um terreiro para outro, o certo é que cada orixá corresponde a um santo católico com temperamento, poderes, intenções e objetivos semelhantes. À medida que os escravos foram aprendendo,
Pelas histórias e lendas católicas, quais os atributos incomuns dos santos preferidos, eles então passaram a devotá-los como outros tantos orixás dos brancos. O orixá Ogum, considerado no folclore africano deus da justiça e do poder contra os monstros do mal, passou a ser identificado em São Jorge, santo poderoso do catolicismo e vencedor do dragão, Xangô, deus do fogo e senhor dos trovões,